Olá, tudo bem com vocês nessa noite maravilhosa? Como é que vocês estão? Nós vamos esperar aqui chegar as pessoas. Hoje é um tema que a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo. Olá, Aline, Araújo, Nutelina, Liane, Vânia, o César aí, o Victor, tudo bem? Karine. Gente, assim, eu venho acompanhando, né, outros profissionais e vejo o quanto que esse assunto de desparasitação está cada vez mais tocado. As pessoas estão despertando para essa questão, tá? E hoje nós vamos falar isso mesmo. Por que desparasitar? Qual a importância de desparasitar, certo? Antes da gente chamar a nossa convidada, eu quero mostrar uma figurinha que eu sempre mostro aqui nas lives, certo? Isso aqui vai ficar muito, mas muito sedimentado no entendimento de vocês. Isso aqui é importante para a gente saber qual é a base de tratamento que a gente segue aqui no nosso cantinho, né? Todos os profissionais que estão envolvidos tem essa filosofia, tá? Que é isso aqui, certo? Nós trabalhamos com essa ideia. A primeira ideia, o que você procura quando está tratando uma pessoa? Você procura o processo de melhora. Você procura um processo de cura, um processo de transformação. Você quer melhorar a vida daquela pessoa. Então, nós usamos esse molde aí como base para a gente ter um entendimento melhor das pessoas. Primeiro, você vê esse triângulo laranja central aí com 3 lados: detox, frequência e nutrição. Então nós precisamos de desintoxicar, nós precisamos da frequência quando necessário e nós precisamos de nutrientes, que é a base do funcionamento das nossas células. Envolvendo esses 3 lados do triângulo, nós temos a voltagem. O que é a voltagem? A voltagem nada mais é do que a tensão elétrica, do que a energia das nossas células, tá? Nós estamos fazendo outro que nós vamos associar à questão emocional, certo? A questão emocional não tem como ficar fora disso. Inclusive, é uma das coisas que mais a Zaica trabalha, que é a reprogramação mental, o Quantic Pro, justamente para tratar dessas questões emocionais, certo? E ali no detox, nós temos a limpeza do organismo. E nessa limpeza do organismo, nós estamos falando sobre a desparasitação, tá? Então, a desparasitação é uma forma de você limpar o organismo. E com isso, eu vou chamar a nossa convidada, né? Não é nem uma convidada, né? É a pessoa que participa das lives comigo. Chamei para a gente poder continuar com essa conversa da noite. E eu gostaria lá... Opa! Oi, já tô indo, 2 minutinhos. Certo. Eu gostaria de todos vocês que estão participando, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, faça aí. Vamos fazer esse momento aí de interação, né? Esse momento que a gente possa estar conversando de uma forma mais descontraída, mais informal, para a gente falar um pouquinho sobre desparasitação. Então, vamos lá, dona Zaica. Boa noite. Pessoal. Boa noite, doutor Davi. Tudo bem? Cheguei, nem tive tempo de falar com você direito, né? Mas mais tarde eu falo com você, tá bom? Pode ser? Tá ótimo. Pessoal, ele é meu esposo, tá? E eu trabalhei muito hoje, ele também, a gente mal se viu, né? Já chegamos e já corri para retocar o batom para estar bonitinha para vocês, para a gente poder falar de saúde com mais animação, com mais alegria, com mais força. E esse tema que é tão importante, né, doutor Davi? Inclusive, ele é uma das pautas, né, de saúde mundial. Eu vou falar OMS,
porque é uma das pautas que eles preconizam, que as pessoas devem sim fazer a desparasitação. Pessoal, e por que que a gente não faz a desparasitação? Por quê? Por falta de conhecimento adequado de como realizar, para que realizar. Então essa live hoje é para isso. Que bom te ver também, Antônio. Um abraço, obrigada. E essa live a gente vai explicar. Então, eu quero as perguntas de vocês. A gente vai estar respondendo perguntas e respostas. É para esclarecer, para de uma vez por todas deixar bem claro aqui a importância de limpar o corpo desses invasores. Eu fiz uma vez e acabou? Você vai ouvir nessa live quantas vezes precisa ser feito, como precisa ser feito e os segredinhos. Só que tem mais detalhes que vocês vão aprender no curso de quem? Do doutor Davi. Tem um curso lindo aí, né, doutor, que está acontecendo. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, né? A gente resolveu fazer um curso, uma mentoria chamado Método Voltagem. O que significa isso? Nós vamos falar um pouquinho das práticas que a gente mais segue no nosso dia a dia, que vai envolver aquele triângulo e aquele círculo que eu falei para vocês, né? Que é o detox, a frequência, a nutrição e a parte de voltagem. E com isso a gente vai orientando os pacientes para que eles sigam, para que eles tenham aí uma progressão melhor nesse processo de transformação do corpo. Eu digo o seguinte, gente, eu sei que todos nós fomos acostumados a ver a saúde como um processo medicamentoso, certo? O que eu quero dizer? Você tem lá o seu sintoma e você teria aí a ideia de tomar um remédio para aquele seu sintoma, né? Eu venho, né, não só eu, né, acabei aprendendo assim, percebendo que a medicação em si, ela não faz uma transformação que o corpo precisa. O que ela faz é inibir aquele sintoma que está incomodando a pessoa, tá certo? Então, nós começamos a trabalhar de um jeito para poder fazer uma transformação real na pessoa. É mais ou menos o seguinte, né? Eu falo isso várias vezes. Pensa aí, você com a sua máquina de lavar. Pensa que ela é uma Brastemp. Se ela quebra, você não vai procurar assistência técnica da Electrolux para arrumá-la, porque você sabe, você já tem a ideia que as peças não encaixam. Se você sabe disso. Agora, quando eu digo para você que o medicamento ele não encaixa com o corpo humano, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente aprendeu isso. Só que essas substâncias que são os medicamentos, elas não existem no nosso organismo. Então, elas não encaixam perfeitamente para ajudar a recuperar o funcionamento do nosso organismo, tá? Essa é uma visão interessante. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender como é que a nossa célula funciona, o que ela precisa e o que está atrapalhando ela, tá bom? Então, quando a gente fala em atrapalhar, a gente fala em tóxicos. E um dos tóxicos, dos elementos que atrapalham o funcionamento celular são os parasitas. Porque eles também soltam situações tóxicas dentro do nosso corpo, pessoal. Como o doutor Davi gosta muito de falar, né? Parasita faz xixi e cocô dentro de você. Olha só para botar pânico, né, doutor? E faz Mas, mesmo, gente. mas é É um ser verdade. vivo, né? Inclusive, a gente tem, assim, várias mulheres, por exemplo, como pacientes que chegam lá e que estão incomodadas, principalmente com melasma, né? Aquelas manchas que vão aparecendo na pele, ou manchas pelo corpo, e não sabem o porquê daquilo. Ah, não, foi da gravidez, sabe? Alteração hormonal. Mas não só. E por que, doutor Davi, que aparecem essas manchas escuras na pele? Conta aí pro pessoal. A, Quando a gente fala que os parasitas eles fazem xixi e cocô, isso são tóxicos e ficam dentro da gente, certo? E essas substâncias que são jogadas dentro do nosso organismo, elas podem ser oxidadas pelo sol, certo? Então, nós
podemos ter aí esses melasmas, essas coisas. E é muito comum a pessoa procurar um tratamento, usar um creme, usar um ácido, ter uma melhora desse processo, porém, para de fazer o tratamento, volta, né? É muito comum a gente ver isso, a reclamação das pessoas o tempo inteiro sobre isso. Então, assim, por outro lado, é uma surpresa muito grande quando a gente faz um processo de limpeza do colo, coloterapia, desparasitação, e você tem aí uma melhora do melasma, porque você diminuiu os parasitas. Olha que interessante. É isso mesmo. E eu quero alertar mais ainda o pessoal dessa live a entender a importância, né, de desparasitar toda a família. E quem faz parte da família? Os animais de estimação também fazem parte dessa família. Se você é orientado pelo veterinário a desparasitar o seu animalzinho de estimação mês a mês, até ele completar 6 meses, tá? Por que que nós, humanos, a gente não tem esse zelo conosco? Será que a gente não pega parasitas? Será que a gente bebe a água mais purificada do mundo? Será que os nossos alimentos, eles não passam por processos de contaminação? Então ficam aí as inúmeras perguntas, né? Quero que vocês reflitam também a saber que um corpo adoecido é um corpo parasitado. Um corpo com diabetes, um corpo com câncer, um corpo com vários tipos de doenças autoimunes, um corpo com todo tipo de infecção que vocês possam imaginar, é um corpo que tem parasitas, certamente. Isso é muito duro de se falar, mas é a verdade. Por quê, pessoal? Aquele corpo, ele ficou fragilizado, né? Ele acabou abaixando a voltagem dele e saindo daquela voltagem de proteção, saindo do processo de homeostase. O que é homeostase? Esse termo esquisito. É um termo que desequilibra, né? Você saiu daquele balanceamento perfeito onde o teu corpo consegue se restaurar. Tem até um doutor que fala muito que se você tem um sono adequado, uma alimentação adequada, porque com a alimentação adequada, pessoal, você também faz a desparasitação, sabia disso? Eu adoro fazer uma alimentação adequada, principalmente com uma sementinha de mamão da forma correta, o óleo de coco da forma correta, o chazinho da forma correta. Você vai mantendo o teu corpo de uma forma muito mais saudável. É lógico que de vez em quando você tem que fazer aquela faxina pesada. Isso é muito legal. E tem que fazer, gente. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Você é humano e os humanos, eles têm essa capacidade de serem parasitados, infelizmente. Então a gente tem que fazer por onde? Limpar. Gente, o nosso corpo, ele tem capacidade de se autocurar. Quando, por exemplo, entra um parasita dentro do nosso organismo, ele só consegue crescer e nos dominar se o nosso corpo está desregulado, se ele está desnutrido, se ele está inflamado. Porque se você tiver realmente saudável, equilibrado, o seu organismo vai estar com uma acidez estomacal adequada que vai conseguir matar esses parasitas quando eles entrarem, porventura, no seu sistema oral, tá? Se entra no seu sangue por algum outro motivo, alguma outra via, você tem um sistema imunológico eficiente para poder neutralizá-lo, tá? Quando ele cresce dentro de você, ele cresce porque o sistema já foi corrompido, ele já não está adequado, certo? E, obviamente, gente, vamos pensar o seguinte, nós somos um conjunto de células, certo? Essas células, coitadinhas, elas respondem ao que elas recebem. Quem é que dá isso para elas? Somos nós, entendem? Então, assim, pensa tudo que você coloca dentro do seu corpo. Desde a alimentação, da água, dos pensamentos, as suas visões que viram pensamentos, né? Aquilo que você passa, que você joga no seu corpo, tudo isso está entrando no seu organismo. Se por algum motivo ou outro as suas células ficaram doentes, você pode ter certeza que é por conta disso que foi entrado no seu corpo. Aí começa a desregular, você tem as suas alterações genéticas que vão ser ativadas, tá certo? Isso aí é natural, tá bom? Mas
para esse gene deletério ter sido ativado, inicialmente teve uma desorganização que foi provocada por hábitos. E se você muda esses hábitos, você melhora a sua alimentação, como a Zaika tem falou agora, você consegue dar instrumentos para o seu corpo melhorar a fisiologia, o funcionamento e assim por diante. Olha, eu quero enviar um super beijo aqui, o Vini, Kátia, Delmar, Olha o que o Vini escreveu. eu vou comentar rapidinho. Tem mais uma pessoa. Ah, Daijiro Kangen. Gente, fantástico. Gente, a água com hidrogênio, ela auxilia o corpo a se limpar. Então, galera, quanto mais a gente cuidar da nossa água, da nossa alimentação, da nossa higiene pessoal, você vai ter um corpo menos parasitado. Isso é fantástico. Entender esses pequenos processos é como educar uma criança, né? Eu tô com uma colaboradora nova na nossa vida e eu tô aprendendo muito com ela, porque é uma pessoa muito simples, um coração muito puro. Só que ela é tão simples e tão pura que coisas básicas ela não sabia fazer. E eu fico imaginando nos confins do nosso Brasil como as pessoas passam situações de não saber, né, coisas básicas da higiene pessoal, dos cuidados mesmo, de ingerir uma água filtrada, nem que seja de um filtrozinho de barro, você vai indo de acordo com a tua necessidade. Gente, olha, eu não tô aqui para poder falar de coisas ruins, ao contrário, vocês sabem que eu sou super positiva, eu sou uma pessoa que foca na ação, que é boa, mas eu tenho que falar para vocês, para entender o que é bom, a gente tem que ter passado por algo que sabe que não é tão bom. É isso aí. Eu, quando criança, eu tive que mudar com a minha mãe para uma cidade satélite aqui de Brasília, que estava em formação. E quando a gente mudou para lá, não tinha água encanada na rua, gente. Gente, se eu contar isso parece mentira, mas é verdade. Eu tinha que buscar água no balde com a minha mãe de chafariz. Doutor Davi, isso é fantástico, né? Porque mesmo com aquela água tão suja, minha mãe chegava em casa e falava: não, não, não. Vamos ferver, vamos filtrar, vamos limpar, porque você é minha princesa, filha. E eu vou te ensinar, você tendo a melhor água ou a pior água, o que você vai fazer com ela para cuidar da sua saúde. E assim eu aprendi muito com a minha mamãe. Então, assim, que a gente possa aprender com as pequenas coisas e não esquecer o que é bom. Independente de onde a gente esteja, né? Hoje eu não tenho uma água de chafariz, hoje eu tenho uma água de um bom filtro. Mas o que muda em mim? Muda simplesmente a capacidade que eu tenho hoje de ensinar para vocês, de passar para vocês essa qualidade de conhecimento, do que fazer melhor. E eu continuo estudando por isso e buscando mais informações para que a gente possa trazer isso para vocês. E uma das coisas é, inclusive, para os nossos animais de estimação. Aí ela falou assim: mas doutora, você coloca até água filtrada para o seu cachorro, para o seu papagaio? Meu Deus! Por quê? Aí porque eu quero que eles vivam muito. Eu quero que eles sejam saudáveis, eu quero que eles estejam bem. Porque essa água que chega pra gente, ela chega cheia de cloro, ela chega cheia de produtos que na natureza eles não têm esses produtos que vão se alojar no intestino deles e fazer outras coisas mais. Então, vivendo e aprendendo sempre, todos os dias, né, doutor? Exatamente. Então, vamos recapitular. Parasitas fazem xixi e cocô. Esse xixi e cocô são tóxicos para o nosso organismo. Esses tóxicos, eles entram nas nossas estruturas corporais, nas nossas enzimas, nas nossas moléculas e acabam atrapalhando o funcionamento do organismo. Diminui a voltagem do organismo. E aí vocês viram o nosso colega falando sobre hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular, ele devolve voltagem para o organismo e acaba ajudando o corpo a poder reverter este processo de doença, esse processo de sintomas
e com isso a gente começa a se sentir melhor. Não só nós, os animais também. Porque o processo fisiológico, o corpinho do animal também precisa de voltagem, também precisa de desintoxicar, tá? Então isso é muito interessante, a gente entender que nós somos sistemas elétricos, tá? É muito bacana isso. Então, por isso, a necessidade de você fazer uma desparasitação frequente, certo? Porque quanto mais a gente entender que isso é contínuo, que nem tomar banho, que nem comer, certo? A gente precisa fazer esse trabalho, esse cuidado do nosso organismo de uma forma frequente. E aí, doutor Davi, tá por aí? Por quê? Nossa, deu uma piscadinha, tá por aí? Beleza. Pessoal, e quando a gente fala em processo de desparasitação, quando é que a gente deve fazer a desparasitação? Que pena que não dá para mandar a foto do cachorro. Cachorro que vai fazer, ok, ele tá dando água pro cachorro, água hidrogenada, deve ser isso. Fantástico, gente. Cuide daquilo que você ama, com o seu melhor, faça o seu melhor sempre. Quando eu falo de humanos, principalmente, a gente recomenda a desparasitação pelo menos 4 vezes ao ano. Isso é básico para todos. Agora vamos pensar aqui numa pessoa que está com um processo degenerativo, inflamatório, oxidativo forte. Essa pessoa precisa fazer mais vezes, ela precisa passar por um processo mais intenso, ela precisa passar por aquela faxina pesada, onde o organismo dela vai ter que ser reelaborado para que ele tenha possibilidade de responder imunologicamente aquilo que está acontecendo. Senão ele vai adoecer gravemente, vai piorar. Os parasitas, eles costumam intoxicar muito o nosso corpo. E quando eles fazem isso, eles também comem a nossa energia, as nossas vitaminas, e a gente acaba perdendo o jogo, porque eles crescem muito rápido. Então, a importância de ter uma desparasitação orientada, focada e continuada é para todos. Não é benefício daquele que tem mais, daquele que tem menos, do mais jovem, do mais idoso, para todos. Que fique claro isso aqui de uma vez por todas. A criancinha precisa fazer desparasitação? Sim. Busque o pediatra para a dose daquele peso, daquela idade, tudo muito correto. Não invente de fazer da sua cabeça igual para todo mundo. Nós somos seres diferentes. Então você precisa de orientação. Para isso tem os terapeutas, naturopatas, os médicos quando entrarão, principalmente com a parte de medicação, não é, doutor? Que tem no seu lugar a medicação de desparasitação, não tem também, doutor? Sim. É isso aí. Então, quando a gente fala em desparasitação, a gente pode fazer ela de várias formas. Uma eu já falei. Qual seria uma outra, doutor? Então, nós podemos usar tinturas, nós podemos usar ivermectina, nós podemos usar a anita, nós podemos usar elementos, fugiu o nome agora, o alho com azeite, nós podemos usar o mastruz, né? Então, assim, tem várias coisas. Eu quero só falar aqui um negócio. A Vaninha falando assim, olha, meu filho sofria de flatulência. Flatulência são gases, excesso de gases, que pode estar relacionado com parasitismo também. Depois que começou a tomar água hidrogenada, está ótimo, o intestino funcionando todos os dias. O hidrogênio molecular, gente, ele é uma base absurdamente maravilhosa para ajudar o funcionamento e a recuperação do organismo. Eu sei que eu e a Zayka, a gente conversa sobre isso o tempo inteiro. Nós estamos tendo a oportunidade de ver pessoas utilizando hidrogênio molecular, não só da água, mas inalado. Ter em casa e utilizá-lo inalado. E a gente está vendo transformações reais, impressionantes, tá? Eu sei que tem vários caminhos que chegam a Roma e não tem problema nenhum relacionado a isso. Mas tem caminhos que nós já seguimos que nunca deram o resultado que o hidrogênio molecular dá, tá? Então eu quero deixar bem claro isso, o tão impressionante que esse instrumento dá. É óbvio
que ele, dando uma maior voltagem, uma maior energia para o corpo, o próprio sistema imunológico da pessoa pode ser ajudado para combater esses agentes. Fantástico, Evaldo. Muito, muito obrigada pela tua fala aí. Ele está dizendo que tratou o animalzinho dele, que estava bem dodói, né? E utilizou aí o hidrogênio e Lib e teve uma melhora incrível em 60 dias, tá? Diminuiu Pessoal, 80%, né? Só o hidrogênio e o Lib deu voltagem para o organismo. A gente está falando isso o tempo inteiro, a gente está batendo nessa tecla. é isso aí. Só que a gente pode contribuir também com o processo de desparasitação com outros tipos de aparelho. Olha só que fantástico. A gente pode utilizar, inclusive, aparelhos que ajudam a eliminar metais tóxicos do organismo, tá? Como o Raif, como esse outro que a gente está utilizando bastante, o doutor Davi, que está tendo O um Clean, sucesso. O Clean, eu estou apaixonada por esse aparelho, porque, gente, as respostas são muito rápidas. A gente gosta de todos, vocês sabem que a gente tem muitos aparelhos para os nossos pacientes, essa parte terapêutica a gente estuda mesmo, a gente se dedica mesmo. E o que mais que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar desde detox para retirada desses metais pesados, porque a ligação entre metais pesados, metais tóxicos e parasitas. O que acontece? É como se eles encontrassem o cimento para fixar os tijolinhos deles, tá? E formar a parede deles. É só um exemplo para que vocês possam compreender melhor qual o efeito desses metais no nosso organismo. Eles causam como se fossem assim, os bolsões onde esses parasitas se escondem dentro do nosso corpo, ficando ali de uma forma onde eles ficam protegidos da desparasitação. Olha que coisa louca. Por isso a importância de utilizar coentro. Olha só que gostoso. Quando a gente coloca isso na comida, a gente não está só temperando, não. A gente está limpando o nosso corpo, a gente está tratando o nosso corpo e a gente está melhorando a nossa saúde também. Então, utilizar de todas as ferramentas é essencial para que você tenha uma desparasitação de qualidade completa. Então, não é só medicação, não é só retirada de metais, não é só utilização de tinturas. Por que, doutor Davi, que a gente tem essa infinidade de situações? E para que serve essa infinidade? a quantidade de parasitas é muito grande, né, gente? Então, assim, não podemos dizer que um elemento só terapêutico vai funcionar para todos os parasitas, que não é verdade, tá? Então, o que... tá, Essa peca. A gente tá tem muito bichinho agitado. de estimação, gente. Desculpa o barulho. Mas esse é o casal Saúde Integrada. A gente é bem isso, bem natural. A gente chega e do jeito que a gente chega. Eu mesmo sou corpo para retocar o batom para estar bonitinha para vocês. Mas essa é a Mas nossa deixa eu só falar dica. uma coisa aqui. Vai lá. O pessoal falou que usar ivermectina está correto. A ivermectina é uma forma de você desparasitar, mas o que acontece? O que a gente vem vendo, né? O que eu posso dizer para vocês? Nós indicamos 4 desparasitações anuais, uma a cada mudança de estação, tá? E a gente recomenda que você faça desparasitações diferentes para você poder pegar uma maior uma quantidade de parasitas de uma forma mais ampla. Agora, a frequência, quando você utiliza frequências para os parasitas, elas são muito eficientes. Lembrando, gente, que a gente, quando começa a tratar integrativa, frequência, a gente ainda traz a visão da alopatia. As pessoas me perguntam, doutor, qual frequência eu uso para dor de cabeça? Doutor, qual frequência eu uso para limpar o fígado? Doutor, isso, doutor, aquilo, tal. Então, a gente precisa entender que existe a necessidade de você fazer um processo de tratamento global, que envolve várias coisas. Não é só visar, eu vou tomar esse remédio para parasita. Bom, se você não mudou a alimentação, o teu intestino continua inflamado, você continua usando açúcar demais, você continua com tóxicos, tipo metais tóxicos, Ótimo. o seu corpo ainda vai estar suscetível
a esses parasitas crescerem. Então, na primeira oportunidade, eles vão ser introduzidos de novo no seu organismo e vão crescer, certo? É muito interessante isso. Então, assim, a coisa básica que a gente vem vendo é você dar voltagem de uma forma efetiva para o seu corpo. O que é isso? É dar energia para o seu organismo, certo? Nós podemos utilizar Ilib, nós podemos usar elementos que fazem a mitocôndria funcionar, nós podemos usar o hidrogênio molecular, que, na minha opinião, é a coisa mais eficiente para esse processo de recuperação de voltagem. Isso é minha visão, é o que a gente está vendo, né? A minha experiência, tá certo? Então, isso tudo está de uma forma integrada que serve para fazer com que você recupere o funcionamento das suas células. Gustavo, depois me chama no privado que eu explico para você direitinho como funciona, tá bom? Olha, teve uma pergunta aqui também a respeito do enema. Se o enema auxilia no processo de desparasitação. Claro que auxilia, só que não é só ele. Vocês entenderam que nós temos várias possibilidades? Gente, eu não queria falar isso, porque eu falei isso numa outra live e as pessoas ficaram um pouco impactadas. Mas é a pura verdade. A primeira vez que eu escutei também, eu fiquei um pouco assustada, né? Mas eu falei, meu Deus, isso é real. Porque vai para o cérebro, vai para o coração, vai para os rins, vai para o fígado, pâncreas. Esses parasitas, eles entram em todos os lugares que vocês possam imaginar e saem por todos os lugares, né? A gente já teve experiência de estar tratando o paciente, de repente, com um aparelho frequencial e aquele paciente, de repente, assoar um parasita, escarrar um parasita, né? Ou correr para o banheiro e conseguir eliminar um parasita. Hoje é muito mais raro a gente ver a pessoa eliminar um parasita vivo, mas acontece, tá? E isso não causa dores, ao contrário, é muito interessante, porque o corpo, quando você muda a voltagem, é como se tivesse uma festa, gente. Olha só que metáfora legal. Tem uma festa onde está todo mundo dançando sertanejo, coladinho, né? Dançando ali um forrozinho. Vamos falar de um forró gostoso, né? Aí da Bahia, do Nordeste. E aí, de repente, coloca um rock and roll, né? Todo mundo vai parar, vai olhar e falar, ih, tô na festa errada. E vai embora. Então é isso. Se você muda a frequência do que está rolando no teu corpo, você também vai mudar os convidados. E aí você vai melhorar os convidados da sua flora intestinal, que são suas boas bactérias. Olha que fantástico. Que elas também produzem naturalmente hidrogênio para o teu corpo. Esse é o grande pulo do gato. O intestino inflamado não tem produção correta de hidrogênio molecular interno. Olha isso, gente. Complementa aí, doutor. Ah, esse, Tinha. é, esse, assim, essas informações são muito maravilhosas, são muito bacanas. Agora, sim, é muito amplo, né? Você vai vendo assim, nós estamos falando apenas de um tema de desparasitação. Você viu a quantidade de perguntas que as pessoas têm, por isso que a gente fez essa mentoria, esse método voltagem para poder auxiliar os profissionais de saúde a cuidar dos seus pacientes, as próprias pessoas a aprenderem isso para cuidar de si mesmo e da sua família. Nós estamos aí no meio da turma 2. Provavelmente, é certeza que a gente vai lançar a terceira turma, é uma coisa bem interessante. Aí a pessoa está perguntando aqui, e a zeólita? A zeólita é um instrumento bacana para estimular a desintoxicação, a destoxificação do corpo de metais tóxicos, ajuda demais, mas ainda existe aí um viés relacionado a ela para a gente tomar. Espero que isso aí possa ser brevemente sanado, tá? Olha, é um mineral, tá, Gente, Raquel? É hã? isso, só para ela saber. Pesquisa na internet, você vai saber mais sobre isso. Natural e que tem vários benefícios na área de detoxificação do organismo. Voltando para a área de desparasitação, tem mais pergunta aqui. Carvão vegetal serve para fazer detox? Sim. Gessilane, sim, só que é necessário ter orientação muito bem
orientada, orientação muito bem orientada, olha que legal. Tem uma terapeuta naturopata que tem uma linha maravilhosa de carvão ativado, que é a Bila. Ela é muito especial. Eu tô para fazer uma live com ela, mas não tá dando tempo, tá? Ela tem uma linha muito zelada, muito cuidada, muito preparada para isso. E ela vai poder explicar bem direitinho. A gente vai fazer, eu prometo que eu vou fazer uma live especificamente com ela para a gente falar de prata coloidal e de carvão vegetal. Combinado? Podem me cobrar, viu? A gente vai fazer isso. Tá. Então, dessa live de hoje, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. Aprender a colocar a prática de desparasitação como um processo para alcançar saúde. Uma coisa que você deve fazer várias vezes ao ano, tá? Existem várias formas de você fazer esse processo de desparasitação. Nós, por exemplo, a gente está com o aparelho esse final de semana e todos nós passamos por um processo de frequência para desparasitar. Mês passado, nós fizemos a ivermectina todo mundo, tá? Então, a gente vem com essa ideia para manter o corpo com o melhor funcionamento possível. Quando você desparasita, você abre a porteira da possibilidade de organizar o seu corpo, tá? Então, muitas coisas melhoram. Muita gente vai falar assim, eu desparasitei, eu melhorei de um câncer. Eu desparasitei, eu melhorei do sistema imune. Eu desparasitei, eu emagreci. Eu desparasitei, o meu sono começou a melhorar. E assim vai, certo? A lista é muito grande, né? Porque, na verdade, a gente ainda pensa em sintomas como questões isoladas, certo? Como pontuais. Não, a gente tem que pensar em funcionamento do organismo. Tudo que você faz é para melhorar o funcionamento do organismo, não é para tirar um sintoma ou tirar uma doença, certo? Então, isso a gente também bate na tecla. Nós precisamos melhorar a nossa fisiologia. É isso. Eu quero Tá? aproveitar e convidar todos vocês aqui, esse público lindo dessa live, para conhecer a minha plataforma de cursos, que é aikiaquantum.com.br. E a gente pretende colocar inúmeros cursos lá, mini cursos, cursos acessíveis, com valores simbólicos, somente para que a gente possa manter a plataforma. E lá vocês vão aprender mais sobre a prata coloidal, sobre desparasitação, sobre frequência, sobre energia, sobre voltagem e inúmeras outras coisas. Lembrem-se, são mini cursos, não é um curso inteiro, tá? São noções básicas. Os cursos maiores, a gente sempre monta congressos para vocês, 2 a 3 vezes por ano, onde a gente faz um grande encontro e a gente vai começar a divulgar isso ainda mais para que vocês possam estar conosco e participar com a gente desse conhecimento, desse crescimento e levar isso para a cidade de vocês, para o estado de vocês, para a família, para a rua, para a comunidade, onde a gente melhora de verdade, é melhorando a nossa comunidade, onde a gente melhora o nosso todo, porque nós somos um, nós estamos conectados, tá bom? Eu vou responder aqui só fugiu o nome, sim, a Sofia. Sofia, olha, eu vou pegar você aqui e é óbvio, né? Não estou te examinando, não estou vendo a sua microscopia, mas vamos pensar o seguinte: você tirou a vesícula. Tirar a vesícula, você não tirou o problema. O problema é um processo de mau funcionamento corporal, que vai fazer com que a vesícula apresente cálculos. Eu tirei a vesícula e não resolvi o problema. Eu tenho que recuperar o corpo. Isso envolve... Eu sugiro para você fazer limpezas do fígado, tá? Ir atrás para poder fazer isso. E desparasitação também, ou como outras desintoxicações, tá? Aqui me falaram para eu me batizar de Doutor Hidrogênio, porque ninguém divulgou mais o hidrogênio no Brasil do que eu. Tá? Olha, gente, eu tenho outras pessoas que falam de hidrogênio com certeza absoluta, tá certo? Na época que eu comecei a falar de hidrogênio, o meu canal estava muito visível, muitas pessoas olhando e acabou pegando, né? Acabou sendo divulgado isso. Eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto que o hidrogênio pode ajudar uma pessoa e eu vou continuar falando sobre isso, porque hoje ele faz parte do nosso tratamento, daquilo que a gente indica para os nossos pacientes.
E gostaria muito que todos vocês pudessem usar o hidrogênio. E se tivesse uma doença, se tem uma doença crônica, principalmente o hidrogênio medicinal inalatório, que faz uma diferença muito grande. Mas olha, batendo na tecla, a importância de desparasitar, que é o tema da live de hoje. Tá certo? Quero aproveitar esse público lindo e dar uma dica de desparasitação muito bacana para todos. Você pode, pela manhã, preparar um shotzinho bem suave, com poucas gotas de limão, num copinho com água, colocar uma pontinha de cúrcuma, uma aguinha morna, tá, pessoal? E um pouquinho de óleo de coco. Misturar e beber isso, tá? Morninho, algo suave. Você vai estar auxiliando o teu corpo a melhorar a imunidade, porque a cúrcuma ela é anti-inflamatório natural e também ajuda a desparasitação. O coco, meu Deus do céu, sem falar, né? É um dos alimentos mais poderosos para o corpo humano. Para qualquer ser que coma, né? Ou que beba água do coco, é espetacular. Além de ser um grande antifúngico, antiparasitário. Nossa, os benefícios do coco são maravilhosos. Melhora teu cérebro. Então, assim, fica aí a dica. Espero que vocês tenham anotado, gostado. Nossa live está quase acabando. E aí eu quero falar mais uma coisinha para vocês. A importância de cuidar da cama. Ah, doutor Davi, tem gente que faz desparasitação, mas não troca a roupa de cama. Fica com a roupa de cama um mês. Isso ajuda? Pois Conta é, aí. né, gente? Os cistos dos parasitas ficam ali. Então, quando você faz uma desparasitação, a família inteira tem que participar, você tem que trocar a roupa de cama. É todo uma ideia, tá? É um processo de tratamento que envolve muita coisa, tá certo? A Deb está perguntando onde encontrar o hidrogênio molecular. Deb, é o seguinte, essa tecnologia está chegando no Brasil com todas as forças. Já tem alguns empresários que estão investindo nessa área. E a gente pode encontrar aparelhos de vários tipos, preços de vários tipos. Pesquise, a internet está aí para todos, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no particular, eu vou dando orientações para vocês, tá? Eu aqui estou muito mais para orientar vocês. É claro que eu utilizo, eu busco para a minha vida, eu ofereço para a vida dos meus pacientes aquilo que eu acho melhor, aquilo que eu utilizo e vejo que realmente faz diferença. Então, tem qualquer dúvida, pode me perguntar. Vamos aí. A questão do hidrogênio, gente, existem várias marcas, né? A gente mesmo viu vários aparelhos que começam a utilizar, eles quebram, eles aquecem, eles não dão a concentração de hidrogênio que a gente gostaria. Então, é muita coisa, tá? Tem algumas empresas que já trazem os hidrogênios, elas já fizeram uma peneira e já acabam trazendo um aparelho melhor para você, tá? Isso aí a gente pode, com pesquisa, a gente pode aí estar auxiliando vocês nesse processo todo aí, tá bom? É uma dica do que eu passo na minha pele, Maria? Óleo de coco. Conta pra ninguém, não. Claro, eu passo antes do banho, tá? Eu deixo um pouquinho e depois do banho eu tiro o excesso para não entupir os poros, não ficar com oleosidade em excesso, porque acaba limpando também, né? Qualquer tipo de situação que tem aí durante o dia, né? De poluição. Então, óleo de coco é muito gostoso, muito saudável. Faz bem para inúmeras coisas e principalmente para o tema de hoje, né? Desparasitação de uma forma natural. E não é só a doutora Zayka ou o doutor Davi que está falando isso, não. Vocês podem buscar os maiores especialistas, como o doutor Laí Ribeiro. Ele fala no óleo de coco com a mesma paixão que a gente está falando aqui, ou mais, né? Com muitos anos Sim, de experiência. verdade. Olha, gente, hoje eu atendi um amigo médico. A Zayka não sabe disso, eu vou estar falando para ela hoje. Esse amigo, ele teve câncer de pulmão há uns 4, 5 anos, certo? Na ocasião, ele começou com uma tosse, a gente começou a trabalhar com frequência com ele. Logo assim, ó, nas primeiras sessões, ele cessou a tosse. Foi quando ele recebeu a biópsia e era um câncer. Ele fez tudo que a alopatia podia fazer, como quimioterapia,
e rádio não, né? Quimioterapia, se eu não me engano. É quimioterapia. Só que hoje ele virou para mim e falou assim, Davi, sabe quantos pacientes estão vivos da época que eu comecei a tratar e os que começaram a tratar junto comigo, que tinham a mesma coisa que eu? Só eu estou vivo. Certo? É um amigo, tá? É um amigo, por mais que seja médico, me ouviu um pouquinho, certo? Não sou dono da verdade, pode ter certeza disso. Mas é que aos pouquinhos a gente vai percebendo que existe uma forma de lidar com o nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona. Ele tem uma engenharia divina tão maravilhosa, tão interessante. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa facilitar que as nossas células funcionem. A gente tem que limpá-las e devolver para elas o que elas precisam. Porém, a gente vive hoje num mundo muito tóxico. Nós temos tóxicos da comida, da água, do ar, né? De pensamentos. Os programas de televisão não ajudam muito. A gente tem Wi-Fi, ondas de celulares, um monte de coisa. O hidrogênio molecular, ele é uma fonte de energia, é uma fonte de elétrons. Por isso que ele faz uma transformação. Hoje ele estava lá na clínica recebendo o hidrogênio inalado dele, tá? E eu acho isso muito interessante, muito bacana e desejo isso para todos vocês, tá bom? Nós estamos encerrando a nossa noite hoje, né? Depois de um dia de trabalho muito intenso. Espero não, nós vamos se encontrar outros momentos e eu quero que vocês tenham aí um bom final de dia maravilhoso. Eu quero deixar a última dica para vocês aqui de hoje, porque na próxima live tem mais, com certeza. Vocês sabem que eu sou naturopata, sou apaixonada pelas ervas, pelas plantas. E eu quero deixar aqui uma dica para quem está com uma imunidade baixa, mais uma vez utilizando cúrcuma, flor de jasmim, que vai ajudar você a relaxar. Inclusive eu fiz um para mim, trouxe para cá, gente, maravilhoso, tá? E umas folhinhas de alecrim. Utilize esse chá durante todo o dia. Consiga uma garrafinha térmica e não beba água gelada durante esse dia todo. Somente água morna junto com as suas ervas. Acabou aquela água, reponha mais água morna na sua garrafinha térmica e vá bebendo durante todo o dia. Com certeza, no final do dia, você vai ter melhorado e muito a sua energia, vai ter aquecido o seu intestino, vai ter melhorado a tua respiração e com certeza vai ter recebido a frequência das plantas, que é uma frequência de amor. Super beijo para vocês. Uma noite Gente, boa maravilhosa. noite, viu? Até mais, a live vai ficar gravada aqui e no meu canal no YouTube, Dr. Davi Rodrigues. Ok, gente? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.